Olá, eu sou Fenícia Menezes e esse é o canal O Flow na Vida. Eu escolhi esse nome porque aqui é o nosso laboratório, a nossa horinha que a gente faz a nossa prática de yoga. É o nosso laboratório onde a gente vai experienciar, fazer as nossas experiências com o nosso corpo, com a nossa mente e todas as qualidades e virtudes que a gente praticar aqui no nosso laboratório, é como a gente vai presenciar a vida lá fora, o nosso dia a dia, a vida real. Então, hoje eu vou explicar para vocês uma prática de meditação chamada Anapana, que é frequentemente usada como o primeiro passo da meditação Vipassana, que é uma meditação budista. Então, é uma técnica muito simples que consiste em observar a respiração natural, tanto na inspiração como na expiração. Respiração natural é a sua respiração passiva, aquela que você nem percebe, que a gente nem percebe que está acontecendo a todo momento. Então, o nosso ritmo, a nossa cadência, que é única. Então, eu não vou controlar a respiração na entrada, na saída, vou apenas observar o ar entrar e sair do meu corpo. Então, é uma meditação objetiva, científica, fácil de aprender, de praticar, e ela é totalmente laica, ou seja, ela não envolve ritos ou rituais. Então, queria falar para vocês sobre a mente, né? A mente, ela vai se distrair, né? E os pensamentos virão. Meditação não é não pensar em nada. Então, assim que você perceber que você se distraiu, que você está pensando em alguma coisa, você percebe que se distraiu e traz de volta a sua atenção para a sua respiração natural, para o movimento da respiração que a respiração faz no seu corpo, no seu abdômen, a cada inspiração e a cada expiração. Esse movimento, pode ser na barriga, pode ser no peito, onde você sente mais a sua respiração, né? Ou, por exemplo, a sensação da passagem de ar, do ar pelas narinas. Então, observando também a temperatura do ar, o ar entra mais geladinho e ele sai mais quente, porque ele é aquecido durante o corpo, a passagem no nosso corpo, né? A função é aquecer esse ar, né? Então, você vai expirar mais quentinho. Então, colocar um pouquinho de curiosidade, né, numa coisa que acontece todo dia e que é tão natural e a gente tá no automático, colocar assim interesse na prática, né? Então vamos lá. Você pode também observar as pausas que existem entre cada inspiração e cada expiração, porque a gente não respira assim. Então a gente inspira, vê que tem uma pausa sutil, depois a gente expira. E entre a expiração e a inspiração também tem uma outra pausa. Então, você vai colocar curiosidade, observar essa inspiração e expiração com curiosidade, com a mente do principiante, né? Como se fosse a primeira vez a criança descobrindo a chuva, por exemplo. Então, mantendo o seu interesse na prática, sem julgamentos, sem dualidades, sem crítica. Ai, tá certo, tá errado. A prática é agradável, a prática é desagradável. Então, sair dessa dualidade, porque yoga é integração. Então, como eu disse, a mente vai se distrair muitas vezes. E isso não significa que você não consegue meditar, ou que a sua meditação está sendo ruim, que a sua mente estava muito agitada. Não. Existe uma pesquisa científica que mostra que a área do cérebro que se ilumina quando você percebe que se distraiu é a mesma que na ressonância magnética, né? E por isso científico, porque isso é medido hoje em dia. Na época dos yogis, assim, do yoga, 5.000 anos atrás, não tinha como provar. Então, hoje, com as pesquisas científicas, depois que o Dalai Lama começou a investir no budismo, a partir dos anos 2000, dinheiro do budismo nas pesquisas, né, para a gente ver como funcionam as práticas de atenção plena e compaixão no cérebro, né, eles perceberam que a área que se ilumina quando você se distrai
e percebe que se distraiu e traz de volta, é a mesma área que se ilumina quando você está em meditação profunda. Então, não importa quantas vezes você se distraia, porque se você se distrair 50 vezes e perceber as 50 vezes que você se distraiu, o que não pode é você, por exemplo, lembrar que você tem que fazer supermercado e aí, de repente, começar a fazer a lista do mercado, né? Aí foi embora com o pensamento. Então, perceba o pensamento como um fenômeno natural que acontece e trago de volta a atenção para o ar entrando e saindo do meu corpo, na inspiração e na expiração. Volto para Anapana. Então, percebeu que se distraiu, traz a sua atenção de volta para respiração natural, né? Com aquela intenção de estar no momento presente em Anapana. E o que é momento presente? Momento presente são 5 sentidos. Tudo o que acontece no corpo, as sensações, o que está na mente são pensamentos. Nunca eles estão no presente. Os pensamentos, eles sempre estão ou no futuro, né? Que desencadeia as nossas ansiedades, os nossos medos, ou eles estão no passado, que também desencadeia memórias, às vezes memórias ruins, nossos traumas, e desenvolvendo depressão. Então a gente está sempre assim, na depressão e na ansiedade, né? No passado e no futuro. Então, assim, no momento presente não acontece nada, não tem nada acontecendo. Então a gente vai procurar sempre estar nos 5 sentidos, ou seja, na sensação do corpo, no toque do assento, no chão, na cadeira, onde você estiver, nos cheiros, na temperatura, no paladar, no som, né? Se a gente traz atenção para as sensações corporais, é momento presente. Então, uma estratégia útil para você também permanecer em Anapana quando vierem os pensamentos, é só uma dica, né? É que você os observe. Assim, olha o que você está pensando, o que sua mente te traz, né? Então, por exemplo, ela vai trazer preocupações, vai trazer to-dos, né? Afazeres, o que você tem que fazer. Ela vai trazer memórias. Você pode rotular esse pensamento, falar, a fazer, um desejo, uma preocupação. Então, isso é uma preocupação, isso é uma memória, isso é uma lembrança, pode ser algo bom, pode ser algo ruim, isso é um desejo, coisas que vão vir aleatoriamente na sua mente, porque a mente mente, a mente se distrai, a mente se preocupa, né, com o que ela não conhece, então ela vai tentar te tirar dali. Assim que você reconhece que você se distraiu, que você está pensando em algo, mesmo prestando atenção na sensação na narina, você procura rotular. Quando a gente rotula um pensamento, acontece o que a gente chama de desconexão cognitiva, disfusão cognitiva, né? Então, você percebe que o pensamento, sem se fundir com ele e ser sequestrado e arrastado pelo pensamento. Então, pensamentos são só pensamentos, observe-os com curiosidade, olha o que sua mente te traz. A professora Lia Dinsky, da Palas Atenas, ela falava assim, se durante a sua prática, Buda, Jesus Cristo, aparecer e quiser conversar com você, você fala, espera um minutinho, estou na minha prática. Deixe que todos esses pensamentos, imagens, fiquem de lado naquele momento, se permita estar presente 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você se deu para fazer sua prática. Então, observe o que a mente traz, e a cada coisa, né, não presta quase nada, né, só caraminhola. Você vai ver esse pensamento chegando, e é natural isso da mente, é assim que ela trabalha. A mente está metade do tempo prestando atenção, né, presente, e
47,9% distraída, porque a gente também aprende nessa distração. Nosso momento de digestão, de descanso, de relaxamento, é o momento que a gente absorve o nosso aprendizado, as nossas experiências, não é? Você vê o bebezinho lá dormindo, dorme, ele tá ali processando todos os nossos sonhos, processando as coisas que aconteceram, aquela misturada maluca que a mente faz. Ela tem uma função, chama Default Mode, que é onde a gente retém. Por isso que hoje as pessoas têm tanto TDAH, uma geração de TDAH, porque não tem esse espaço de processamento. A gente está ocupado o tempo inteiro, a gente pega o tempo livre e fica lá no celular, vendo coisas, treinando exatamente a desatenção, muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se a gente quer se manter focado, concentrado, é muito importante que a gente faça essa prática todos os dias, né? Se a gente conseguir inserir aí na nossa rotina louca. Então, Anapana é essa observação passiva da inspiração e da expiração natural, renovando o interesse da prática a cada distração. E como preparar o seu corpo para essa prática? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer. Então, a gente vai se sentar em Sukhasana, que é uma postura simples, uma postura de pernas cruzadas, onde a gente cruza as tíbias, né? Que é esse osso aqui. Então, a gente vai se preparar para a prática nessa postura. Percebam que aqui a minha tíbia esquerda está na frente. Normalmente a gente sempre senta do mesmo jeito. A gente pode cruzar um pouquinho de um jeito e depois trocar para a gente trabalhar o equilíbrio do nosso corpo. Mesma coisa quando a gente entrelaça os dedos. Aqui, ó, o meu esquerdo tá por cima, depois eu entrelaço com o direito por cima e a gente vai trabalhando o equilíbrio, senão a gente trabalha sempre com essa tendência mais um lado do que o outro, que é mais confortável pra gente. Então, a gente vai ter um trick aqui essa postura, porque é o seguinte, a coluna para prática, ela tem que estar ereta. Veja aqui de lado, né? Quando eu sento aqui nos ossinhos do bumbum, que são os isquios, você pode fazer um movimentinho assim, pra frente, aqui ó, você faz um movimentinho assim ó, pra frente, pra trás, você vai ver que tem um ossinho aqui no bumbum, e esse ossinho é onde a gente se enraiza, né? São onde tem nossas raízes, como se desses ossinhos saíssem raízes nessa terra aqui, que dão o nosso equilíbrio, o nosso sustento, suporte para nossa prática, né? Se eu sento assim e os meus joelhos ficam mais altos que o quadril, que os ossos do quadril, eu tenho uma tendência a sentar assim um pouquinho para trás do isquio. Isso aqui vai me trazer desconforto durante a prática, começa a incomodar o corpo, começa a doer. Então eu preciso sentar numa posição que favoreça a minha prática. Então o que a gente vai usar? A gente pode usar um bolster. O bolster ele é gordinho, eu não trouxe meu bolster gordinho aqui, mas eu tenho esse que é bem durinho, assim, que é fininho, que eu gosto muito de usar e que eu adaptei, era da cama de bebê do meu filho, eu adaptei aqui para o uso do yoga e eu sento nele. Perceba como o joelho já tá na altura, eu coloco para frente o meu corpo e respeito aqui essa curvatura da coluna sem fazer isso aqui, ó. Quando eu tô sem, eu fico assim. Quando eu tô com, me jogo o corpo um pouquinho pra frente. Mas o ideal são cobertores. Cobertor não é aquele cobertor de fleece fofinho, delicioso, que afunda quando você senta. É um cobertor duro. Se você pode pesquisar na internet, cobertores de yoga. E é isso aqui que vai aparecer. Acho que custa 30, 40 reais. Mas pode ser aqueles cobertores de mudança que a gente compra para fazer mudança, cobertor que, né, forra, um cobertor firme. Aí você vai dobrar ele certinho e vai sentar sobre essa dobra, não sobre esse lado aqui que tem várias camadas. Vai sentar sobre essa dobra. Vamos lá. Ó, eu coloco e sento bem na pontinha do cobertor, olha. E se ainda assim o meu joelho ainda ficar aqui mais alto, eu posso até colocar outro cobertor. Ou sentar num bloquinho, ó, aqui eu já fico alto para mim.
Mas, se você, meu marido, por exemplo, cuja as pernas assim alto, ele precisa de 2 cobertores. Isso é fundamental, não é uma opção, não é uma opção. Quando você for fazer a sua prática, procure fazer a sua prática com disciplina, com integridade, usando os acessórios que estão aqui para beneficiar a nossa prática, né? Então, assim, antes de qualquer prática que você for começar, pode ser de meditação, como a gente vai fazer aqui, Anapana, pode ser de respiração dos pranayamas, pode ser uma prática física, a gente sempre começa com o crescimento axial. Então vamos lá, então aqui, sentados em Sukhasana, pernas cruzadas, observe qual a tíbia, qual das suas tíbias está na frente, tá? Então a minha tá aqui, essa. E aí quando entrelaçar os dedos também, seu lado direito está na frente, coloca o lado direito, é assim que eu faço. Pra gente, quando fizer a troca no meio da prática, pra gente trabalhar o equilíbrio do corpo igualmente, a gente troca também o entrelaçamento dos dedos, tá? Então vamos lá. Então, eu sento aqui, enraizo os isquios, né? O crescimento da coluna, ele parte lá dessa raiz da terra, do chão, que é o que nos dá suporte, equilíbrio, nossa base, né? Então a gente vai entrelaçar, inspira, cresce os braços pela frente do corpo, inspira, cresce lá pra cima. Os bíceps, procura levar eles assim um pouquinho atrás das orelhas, se for confortável para você. E expira, vai lá pro seu lado esquerdo. Inspira, expira. Inspira, volta pro centro. Cresce e expirando vai pro outro lado. Quando você fizer essa inclinação lateral, observa se o seu isquio do lado oposto, ele não sai, porque a intenção não é fazer isso aqui e levar o corpo, é você se manter enraizado, lembra das raízes, tá? Então inspira, volta, expirando, desce os braços pela frente. Em yoga a gente constrói a postura e desconstrói na mesma ordem. Então agora eu vou trocar o entrelaçamento das minhas pernas e o entrelaçamento das minhas mãos pra gente fazer a torção. Inspira, cresce, leva lá pra cima e expirando eu torço aqui pro meu lado esquerdo, dorso da mão direita encosta no joelho esquerdo e essa mãozinha aqui, ó, ela toca o chão suavemente. Deixe que a cabeça ela fique aqui no longo eixo do cérebro. Perceba a tendência da cabeça querer torcer lá para trás, ó, e aí você tá torcendo a cervical. A gente precisa forçar o pescoço agora, tá? Então a coluna, a torção da coluna. Então inspiro, agora inspirando, eu vou fazer uma torção rápida pro outro lado para compensar. Observe. E novamente, inspira. Cresce os braços pela frente do corpo, como se tivesse um fio lá no seu períneo, passando no meio do seu corpo, saindo lá no topo da cabeça e aqui, ó, puxando você pra cima, totalmente enraizado aqui nos seus isquios. Então, expira, torce, cabeça, ó. Eu posso primeiro, pra ver onde vai ficar a cabeça, ó, torcer e a cabeça vem até aqui, é aqui que ela vai ficar, tá? Então, dorso da mão esquerda no joelho direito, mãozinha toca aqui atrás, a cabeça no longo eixo aqui da coluna do externo. Perceba que a respiração aqui ela tem uma dificuldade, né? Ela não está totalmente livre por causa da torção. Observe com curiosidade e gira rapidamente para o outro lado para compensar. Então agora aqui, sentada em Sukhasana, as mãos, elas podem apoiar em cima dos joelhos, com as mãos dorsos para baixo, com as
a palma da mão virada para cima, ou ainda com o mudra. Depois eu explico um pouquinho essa simbologia, né, essa linguagem através dos símbolos, né. Então aqui, ó, inspira, abre o peito, ombros soltos, respeitando essa verticalidade da coluna. Se você não tem condições físicas de sentar no chão, você pode sentar numa cadeira. Eu vou fazer aqui a demonstração da cadeira para vocês. Não vai deixar de fazer a sua prática porque não tem o hábito de sentar no chão, ou porque é muito desconfortável. A gente senta na cadeira. O importante é que você não encoste a coluna na cadeira para não fazer aquela mesma desvio da coluna, né? E o corpo entende que você pode relaxar e talvez com a respiração você até durma, entre em torpor, em sonolência, né? Então a ideia é que você sente na cadeira para ser confortável, mas dá metade para frente e deixa a sua coluna ereta. Isso favorece. Lembra da escola? A professora, a gente tá lá estudando assim, apoiado, deitado na cadeira, a professora fala, coluna ereta. Quando o bebezinho começa a se sentar e consegue sentar, ele começa a aprender, porque a coluna ereta, ela favorece a atenção. Se eu tô assim, assisto aula assim, deitado em cima da cadeira, não presta atenção. Se eu chamar assim, der uma bronca no meu filho e falar assim, Otávio, ele imediatamente fala, oi, né? A professora na aula fala, Otávio, Felício, você já, para prestar atenção, o corpo, sabedoria do nosso corpo, ele já se coloca ereto, né? Então, para a gente prestar atenção, a coluna precisa estar ereta. Isso ajuda muito. Outra coisa é que as práticas de yoga, elas pedem, assim, nos sutras, para serem atentas e relaxadas. Isso é um pouco contraditório, porque quando a gente presta atenção, a gente procura tensionar. Então, assim, presta atenção, você já presta atenção tensionando. Então, isso é o automático. A gente vai fazer um caminho reverso, a gente vai colocar nossa intenção aqui de prestar atenção, de manter a vivacidade da mente e, ao mesmo tempo, estar relaxado. Então, a gente intencionalmente vai relaxando essa musculatura, né? Preparando o corpo. Ok? Então, de pernas cruzadas, mãos apoiadas, peito aberto, ombros soltos, feche os olhos. Comece a cada expiração a relaxar cada vez mais, soltar pensamentos, preocupações. Soltando a musculatura do rosto, a mandíbula. Pode fazer pequenos movimentos com a mandíbula, né, para a direita e para a esquerda, para você sentir aqui essa região do masseter que a gente aperta, range, né, à noite, tensa, tá sempre tenso. Relaxa essa musculatura, como se a musculatura do rosto estivesse derretendo. Observe aqui que a gente fica assim, ó, com um olhar assim, ó, tensionado, assim, prestando atenção. Então, relaxe, procure afastar as sobrancelhas, suavizar as pálpebras, né? Não é assim, ó, prestando assim, tenso. Então, suavize as pálpebras, relaxe o globo ocular, os ligamentos do globo que sustentam o globo ocular. E procure manter um olhar interno num ponto que pode ser um ponto aqui entre as sobrancelhas ou aqui no coração, né, com um olhar interno para dentro e para baixo, que já favorece a introspecção. Então, é legal a gente usar esses dristes, né, todos os recursos que a gente tem para favorecer a nossa prática, né? Dobrinha do cobertor. Então aqui eu faço algumas respirações profundas. Inicialmente eu posso soltar pela boca 2, 3 vezes, ó, para centrar, te trazer para esse momento
Mas a prática de yoga, pranayamas, assim, eu vou explicar, dadas algumas exceções, são todas pelo nariz. Então agora vamos iniciar Anapana, observando o ar entrando e saindo do seu corpo, observando que cada um tem o seu ritmo, a sua frequência, somos seres únicos. Então, eu não vou aqui fazer uma guiança de inspira, expira, porque você conhece o seu ritmo, você não vai acompanhar o meu ritmo, você vai observar o seu ritmo. Tendo curiosidade na sua inspiração e na sua expiração. Perceba a tendência do corpo tensionar. Você sempre faz um escaneamento para ver se está tudo em ordem, se está tudo relaxado, solto. E vai observando também as pausas que tem entre a inspiração e a expiração. E a pausa que tem entre a expiração e a inspiração. Você pode focar a sua atenção no movimento que o abdômen faz. A cada inspiração ele se expande e a cada expiração ele se retrai. Ou você pode focar na passagem de ar pelas narinas, pode ser dentro das narinas, perceba na inspiração o ar passando pela garganta, e na expiração ele sai mais quentinho. Veja se você consegue observar a temperatura do ar na entrada e na saída. Se você sente o ar aqui na parte superior dos lábios, ou apenas na sensação na entrada das narinas. Escolha o que é mais fácil para você manter o foco. Qual é a sua âncora da prática? A âncora, literalmente, o que te mantém aterrado aqui. Não deixa você ir embora com os pensamentos. Isso é muito individual. Tem pessoas que focam na passagem de ar e ficam sem ar. Então, você distancia um pouco dessa parte, leva lá para o abdômen. Eu, por exemplo, se eu presto atenção no abdômen, eu começo a contrair e me atrapalha. Então eu prefiro pensar, mas isso é individual, não tem certo e errado. Vai observando esse ar entrando e saindo. E lembre-se que a mente, ela vai se distrair. Eu, por exemplo, estou aqui, ouço um barulho, um carro passando, a máquina de grama, e eu noto que a minha mente vai para esse lugar. O que será isso? Será que vai ter mais barulho? Ou me vem alguma emoção, por exemplo, bem agora que eu estou gravando esse vídeo, a pessoa liga a máquina. Mas a gente não pode ter uma condição ideal para fazer a nossa prática.
A gente é o vivendo na catástrofe total, né? A gente tem que adequar a nossa prática, a gente não está num mosteiro, no alto da montanha, isolado, então a gente tem que adequar a nossa prática no nosso dia a dia, com os barulhos, sejam do campo, da cidade. E quando eu percebo que eu me distraio com algum pensamento, ou com alguma emoção, ou com algum apego, né? Ideal, gostaria que isso estivesse assim, para eu fazer a minha prática perfeita. Eu noto isso como um pensamento, como um desejo, como uma preocupação, e volto intencionalmente para a minha prática Anapana, observação da passagem natural do ar passando pelas narinas, tanto na inspiração como na expiração. Então, passado o seu tempo, você pode pôr um timer para você não ficar olhando quanto tempo está. Você se predispõe a ficar 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Para dar um condicionamento na mente, né? Você ir se habituando a essa quietude, a esse silêncio. E o timer desperta, você para. Quando você parar o seu tempo, você procura não sair da prática de repente. Você faz uma inspiração mais profunda. Vai sentindo o corpo, sentindo suas bases, sua coluna, seu rosto. Faça pequenos movimentos com os pés. Com as mãos. Às vezes, durante a prática, acontecem formigamentos, uma coceirinha. Observe como é essa coceira. Tudo é transitório no corpo. Se a gente reage e já vai lá coçar, como a gente está na vida, né? Reativo. Então, se eu observo como é essa coceira, eu percebo que ela tem um pico e depois ela se dissolve e desaparece. Então, a mente do principiante, eu não sei o que é essa coceira, eu não sei o que é esse formigamento, então eu não tenho interesse. Olha que interessante como é o formigar das minhas pernas. Então, vou fazendo movimentos, me espreguiço, faço movimentos com a cintura, com os quadris, pescoço, bem lentamente, acordando o corpo. Coloco as pernas para frente, ativando a circulação. E a dica que eu vou dar para vocês, antes da gente terminar esse vídeo, é que é melhor você fazer a prática 5 minutos por dia, todos os dias, do que meia hora, 40 minutos, uma vez por semana, no sábado, que você tem tempo. Ok? Aqui vale mais a frequência do que a intensidade. E à medida que você vai descansando no seu corpo, ficando em paz aí na sua casa, nesse lugar onde nada acontece, onde você tem essa tranquilidade, esse momento que é seu, que não é o passado ou o futuro, o que você fez ou o que você tem que fazer. Cada um tem um horário. Idealmente é fazer no amanhecer e no entardecer, mas
Aumenta muito a potência da prática quando a gente consegue fazer de manhã e à tarde, mas, em princípio, a gente sabe como é o nosso dia a dia. Se você fizer ao acordar, tem pessoas que de manhã estão sonolentas e não vai ser útil a prática de manhã, ou pessoas que à noite estão muito cansadas, você vai fazer à noite e acaba dormindo. Então, cada um tem o seu relógio biológico e sabe o seu melhor momento. O importante é fazer a prática, não vamos ficar idealizando o perfeito, vamos fazendo, já começar fazendo. É importante um tempo, você já não começa e já entra em Anapana, então você primeiro acomoda seu corpo, faz um pequeno relaxamento, senta na sua posição, faça algumas respirações calmantes, profundas de limpeza, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, depois faz um pouco de respiração, entrando e saindo, tenta afastar seus pensamentos, porque às vezes a gente chega do trabalho e tá com aquela cabeça ainda turbinando, ruminando, pensando em mil coisas, então dê esse tempo para o seu corpo se acomodar e aí você começar a sua prática, ok? Então essa é a dica, esse é o nosso vídeo de hoje, então até o próximo vídeo, namastê, até a próxima.